nem todo mundo sofre as consequências de maneira igual. O clima de risco lembra a gente que as comunidades periféricas, as comunidades mais pobres, elas são muito mais atingidas, impactadas de uma maneira muito mais profunda do que, por exemplo, o centro, do que as camadas mais abastadas, mais ricas. Aqui em Brasília isso é muito evidente, né? E a UNB já deu esse enfoque antes, principalmente no contraste Ceilândia plano piloto. Justamente. Fala pessoal, eu sou a Sofia Fonseca, estamos começando mais um episódio do VersaCast, podcast do Versa Pré-Vestibulares. A gente está analisando as obras do PAS 1 e a gente vai continuar a nossa conversa com o professor Alisson. Bem-vindo, Alisson. E Sofia, pessoal. Vamos para a análise da obra Clima de Risco. Vamos nessa. Então, assim, a gente está falando de mais uma obra também, né, dentro do audiovisual. Um documentário ali realizado pela TV Cultura, que, assim, é um documentário bastante interessante, no sentido de que... A gente professor, né? Bom, pelo menos pra mim é interessante, né? Mas, assim, é um documentário que eu achei bem interessante, porque ele leva a gente a refletir um pouco sobre os impactos da crise climática. E ele faz isso através de um processo de humanização, digamos assim. Legal. Porque quando a gente trata as coisas reduzidas a números, a gráficos, embora isso seja importante, isso perde um pouco do impacto. Às vezes a gente esquece um pouco que pessoas, formas de vida são diretamente impactadas por aquilo, né? Então a gente se esquece um pouco de quem sente na pele uma crise climática. Então o documentário ele é muito feliz, na minha opinião, em fazer esse movimento. De tentar mostrar pra gente que por trás de números, por trás de gráficos, tem pessoas, tem famílias. A gente consegue alcançar outro patamar, né? Justamente. E de compreensão também, né, Alisson? Do tipo, quando a gente tira ali, até em aspecto de aprendizagem, de aula, compreensão. Justamente. Quando a gente tira dos números, né, e passa para um exemplo, para uma realidade. Justamente, quando você consegue conectar isso na realidade, quando você consegue mostrar como que uma região específica, como que vidas, pessoas em particular foram impactadas, isso torna o documentário, assim, mais... eu diria eficaz, mais profundo mesmo. Porque parece algo muito desconectado da nossa realidade, quando a gente só vê lá um gráfico, ou fica sabendo de uma notícia que lida com números. Então, assim, esse documentário, eu achei ele muito interessante, assim, principalmente por isso, por descrever didaticamente o que é uma crise climática, como que isso impacta a vida das pessoas e começar a dar nome para essas pessoas, mostrar como que de fato o dia a dia e a realidade de cada um vai ser transformada por isso. E aí a gente cai numa temática que é importante, que é interessante, que é entender que nem todo mundo sofre as consequências de maneira igual. Então isso é também, acho que uma peça aí desse quebra-cabeça e importante. O clima de risco lembra a gente que as comunidades periféricas, as comunidades mais pobres, elas são muito mais atingidas, impactadas de uma maneira muito mais profunda do que, por exemplo, o centro, do que as camadas mais abastadas, mais ricas. Aqui em Brasília isso é muito evidente, né? E a UNB já deu esse enfoque antes, principalmente no contraste Ceilândia plano piloto. Justamente, a gente já teve questões em etapas do PAS anteriores, em subprogramas anteriores, a gente já teve questão de vestibular, assim. Então, assim, isso é uma temática... E é um tema pertinente, né? A gente tentar entender como que cidades a poucos quilômetros de distância entre si são brutalmente impactadas de uma maneira distinta. De maneira muito distinta. Porque, beleza, um país e tal... até mais... região, clima, aí vai para outro patamar. Isso, mas agora quando você tem ali, né, cidades próximas,
aí isso é ainda mais sensível, ainda mais perceptível. Uhum. E esse documentário, ele traz muito bem isso, assim. Como que a gente precisa entender que a crise climática, lógico, é algo sério, é algo que impacta a vida das pessoas, que existem coisas que a gente pode e deve fazer, mas, ao mesmo tempo, como que tem esse alerta também. Tipo, olha, se a gente for parar pra pensar... os impactos, eles são muito mais profundos em determinadas regiões, em determinados recortes de classe, de renda, Então, eu acho ele muito eficaz nesse sentido, de fazer a gente fácil, refletir, né, sobre isso. De cobrança na prova, eu até pensei aqui como repertório, né, para os meninos. Com em certeza. Redação, em análise de questões em geral, surge como... Mas eu acho que isso que você tocou é interessante, porque, assim, é claro que dessas obras, obviamente, vão ser retiradas ali itens pra gente resolver, pra gente julgar, né, como certo e errado, ou fazer uma questão discursiva. Mas também é interessante a gente perceber que muitas dessas obras, elas meio que dão munição pra gente a depender da redação, do tema, né, que vai ser explorado pra gente. Esse aqui, ele traz para um aspecto mais subjetivo da coisa, né? De misturar ali a teoria que os meninos têm em sala com a reflexão que o documentário traz. Um gostinho de redação. Trabalhar mesmo, assim, de uma maneira menos genérica, né? Tipo assim, se a gente for para pensar, crises climáticas não é um assunto novo. Não, é. Mas o que essa obra tem... perfeito. O que essa obra traz de interessante pra gente? Qual é o ingrediente a mais que ela traz dentro do processo de reflexão que a gente pode fazer? Então, ela traz esses diferenciais. Então, o que a gente consegue tirar especificamente daqui? É algo que talvez outras obras de temáticas parecidas não são capazes de gerar pra gente. E aí, assim, não é uma questão de melhor ou pior, mas mesmo de abordagem. Como que esse documentário, como que essa obra de audiovisual vai trazer o olhar da gente mais pra, peraí, teoria e prática, impactos na vida do ser humano. Então, ela traz esse olhar um pouco mais humano, como eu tava falando. Mais tranquila, né? De processar, de absorver. É uma obra que é mais extensa, assim, em relação com outras que a gente analisou e vai analisar, mas, ao mesmo tempo... Mais palatável. É palatável, sem dúvida é palatável. Então, assim, ela tem beirando 1 hora, mas ela é mais palatável, ela é muito didática, as pessoas, as entrevistas que vêm ali dentro são muito didáticas, são muito diretas, simples, né, no sentido de tem uma linguagem acessível. Então, de fato, é uma obra que a gente consegue extrair muita coisa dela. Então, pelo menos uma obra um pouquinho mais fácil. Obrigada pela análise, Alisson. Valeu, Sofia. Tchau, tchau, pessoal.